Eu vou dar um exemplo, como na aldeia. A gente vai para a roça, coleta mandioca para fazer farinha, enche o paneiro. Mas imagina se eu carregasse esse paneiro para fazer farinha para a aldeia inteira. Imagina una mujer en la selva amazónica, una mujer que cosecha la yuca que ella plantó y cuidó, que ahora está lista para ser convertida en harina y alimentar a todo su pueblo. Imagina que esa mujer debe cargar toda esa yuca sola. Teria que ser um paneiro gigante. Eu não conseguiria carregar ele sozinho. Esta es Juma Shipaya, activista y la primera mujer en ser cacique del pueblo Shipaya, en Brasil. Juma dice que sería imposible para ella cargar una olla con tanta yuca sola. 3, 4 veces más grande que cualquier persona, repleta de yuca, suficiente para alimentar a una aldea completa. Mas é isso que nós povos estamos fazendo. Estamos carregando esse imenso paneiro da humanidade, cheio de mandioca, para alimentar o mundo, para sustentar o céu, sozinhos. Así es como Juma Shipaya describe el papel de los pueblos indígenas en el cuidado de la naturaleza y la vida misma. Lo hacen solos, cargan el cuenco que alimenta a la humanidad, que la cuida y la sostiene. Y Juma se pregunta, ¿hasta cuándo seguirán solos? Las personas del otro lado del río. Así llaman a algunos pueblos indígenas a quienes vivimos desconectados, consumiendo, desechando, consumiendo. Hemos pasado demasiados años viviendo de espaldas al río y ahora es momento de cambiar. Los pueblos indígenas en distintas partes del mundo sostienen en sus conocimientos milenarios las claves para coexistir con la naturaleza, proteger el planeta y garantizar la vida humana y no humana. En esta serie vas a escuchar a quienes están en la primera línea contra la crisis climática, los líderes indígenas globales. Aquí comparten sus experiencias de vida, conocimientos únicos y consejos urgentes. Son ellos y ellas quienes están marcando el camino hacia un futuro posible. Es momento de escucharlos. Es el momento de cruzar el río. Cruzar el río es un podcast del proyecto More Than Human Life Moth, basado en el Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y 070 Podcast. Juma Shipaya, feita pela líder indígena Juma Shipaya. Indigenous climate activist Juma Shipaya. Sou Juma Shipaya. Juma Shipaya es una prominente líder indígena de Brasil. Eu sou do estado do Pará, Altamira, terra indígena Shipaya, aldeia Carimã. Originaria del pueblo indígena Shipaya, una comunidad localizada en el territorio ancestral de Carima, en el estado de Pará, en la Amazonía brasileña. Estou atualmente como secretária de Articulação e Promoção dos Direitos Indígenas no Ministério dos Povos Indígenas. Actualmente es la secretaria de Articulación y Promoción de los Derechos Indígenas en el Ministerio de Pueblos Indígenas, un ministerio nuevo inaugurado a inicios del 2023 en el nuevo gobierno de Lula da Silva y que marca un hito para los pueblos indígenas del país. Que nós vamos cuidar muito forte dos povos indígenas y por eso vamos crear un ministerio. El propósito del ministerio es garantizar el acceso a la educación y la salud de los pueblos indígenas, demarcar las tierras y combatir el genocidio del pueblo. Então, eu venho de princípio da coletividade, da união. Então, estar aqui hoje não é somente atendendo uma agenda, não é somente como representante de um governo, como secretária. Não, é muito mais que isso. Crendo nessa força-tarefa, nessa luta coletiva, y que de fato tem que ser coletiva. Juma entiende su rol en el gobierno como parte de algo más grande. Así, en realidad, concibe todo su liderazgo. Para ella, esto se trata de luchar de forma colectiva, muchas veces lejos de su territorio. Esta vez, desde la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York,
en pleno Manhattan. En marzo de 2023, Juma Shipaya entra a una pequeña sala de conferencias donde los ventanales dejan entrar el ruido de la ciudad. Está usando una corona de plumas altas y delgadas en su cabeza, unas rojas, otras azules. Su pelo largo y oscuro cubre toda su espalda. Como lideresa, parte de su trabajo es esto: dar entrevistas, discursos, hablar. Pero la verdad es que ella no quiere estar aquí, en esta ciudad, lejos de su pueblo, su familia y su bosque. Então, é desafio. Eu não gostaria de estar aqui. Não gostaria. E nem tão pouco de estar no governo. Eu também não gostaria. Eu queria estar lá na minha aldeia, na minha floresta, com a minha família, com os meus sobrinhos, com os meus filhos. Mientras habla, sostiene entre sus manos su barriga, un gesto de cuidado al bebé que entonces cargaba en su vientre. Sus ojos son oscuros y profundos. Su activismo inició en su adolescencia, cuando se unió al movimiento de pueblos indígenas que protestaban por la construcción de la represa de Belo Monte, en Altamira, la ciudad más grande del estado de Pará, donde también está el bosque amazónico. Eles questionam a construção da hidrelétrica e ameaçam retomar os protestos. Parte de su estrategia para resistir la construcción de la planta hidroeléctrica fue denunciar la corrupción dentro de la empresa que la financiaba. Hacer eso la convirtió en blanco de amenazas e incluso sufrió atentados contra su vida. Tuvo que vivir en el exilio en Suiza, donde llegó a presentarse ante las Naciones Unidas para denunciar la hidroeléctrica y sus peligros, siendo la primera persona shipaya en hablar frente a esta entidad. Después de un año en exilio, regresó a su comunidad para asumir el rol de cacique de su pueblo, con tan solo 24 años. La primera mujer en tomar ese cargo. 6 anos atrás, quando eu tive que tomar uma das piores decisões da minha vida, que foi se afastar da minha filha de 3 anos de idade. Esto pasó hace 6 años y Juma dice que fue una de las peores decisiones de su vida. Ella regresó a su territorio a asumir el rol de cacique por primera vez, pero tenía miedo de llevar a su hija por las amenazas que había recibido, amenazas contra su vida y su familia, debido a su fuerte oposición a la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte, cuando de hecho ya la construcción había iniciado. Com medo de levar ela para o território comigo, de voltar da minha terra para ser cacica pela primeira vez. Porque eu tinha medo dela sofrer pelas mesmas violações que eu sofri. Medo de ser assassinada. Medo de ser sequestrada. Porque era isso que eu recebia todos os dias, as ameaças não somente a mim, mas a minha filha de 3 anos. E eu voltei para o território, aonde estava no auge da construção de Belo Monte. La construcción de Belo Monte continuó, de hecho, bajo el segundo gobierno de Lula da Silva y finalizó bajo la administración de Dilma Rousseff, ambos parte del Partido de los Trabajadores. Hoy en día, Belo Monte es la tercera hidroeléctrica más grande del mundo y un duro recordatorio de las decisiones no consultadas tomadas por el gobierno brasileño en contra de la voluntad de los pueblos indígenas, otras comunidades locales y el medio ambiente. Si definisce guerriera della foresta e il suo popolo le ha chiesto di rappresentare gli indigeni dell'Amazzonia alla COP26. Yo inicié con 13 años. Juma ahora tiene 30 años y sigue luchando por los derechos de los pueblos indígenas y el territorio. Ahora lo hace desde el propio gobierno, siendo parte del Ministerio de Pueblos Indígenas. Un ministerio que además está encabezado por mujeres. La directora es Sonia Guayayara, una reconocida activista y política indígena. Uma indígena ministra dos povos indígenas. Juma recibió la invitación para ser parte del ministerio
directamente de Sônia y tuvo muchos sentimientos encontrados. Quando eu recebi o convite da Sônia, foi voltar todos esses sentimentos. Eu falei, eu acho que eu não vou conseguir. Acho que não estou preparada para isso. E não estava nos meus planejamentos. Então, eu levei um bom tempo, eu chorei muito. E senti raiva, senti tristeza. Por outro lado, eu falei, eu vou consultar o meu povo, eu vou consultar a minha base, eu vou ouvir outras lideranças também que tenho como refúgio, como meu ponto de segurança, de inspiração, de exemplo e que me aconselhem. E todos falavam, é um grande desafio, um imenso desafio. Mas a gente precisa. É a primeira vez que tem um Ministério dos Povos Indígenas. E aí, quando a gente olha na linha do tempo, não somente do movimento indígena, da luta, não somente recente, não somente para os 4 anos do governo genocida Bolsonaro, mas quando você olha na linha de tempo de Brasil, dessa guerra que até hoje nunca acabou, que é a invasão dos territórios, você vê que é um resultado de uma luta histórica. Sintió rabia, tristeza, lloró. Consultó a otros líderes que la inspiran y la aconsejan, y todos le dijeron, es un gran desafío, pero lo necesitamos. Sobre todo, después de experimentar el gobierno opresivo de Bolsonaro y reconocer que este ministerio es el resultado de una lucha histórica para los pueblos indígenas. Juma aceptó. A gente está em momentos, em lugares diferentes, por algum motivo. E esse motivo é de querer a vida. Porque o rio é vida. Então, Belo Monte é morte, sim, não é desenvolvimento. Então, a dignidade humana, o direito de ser mãe, o direito de ser livre, de poder viver. Por mais que eu não possa viver tudo o que eu gostaria hoje, mas espero que os meus filhos, que as próximas gerações possam viver. El liderazgo tiene un costo alto. Dejar a quienes ama. Estar lejos, en aviones y hoteles, con la esperanza de que su mensaje intensive a otros a actuar. Por eso, líderes como ella están en distintos tiempos y lugares por una razón. Juma dice que esa razón es vida, dignidad, el derecho a ser madre, a ser libre. Porque esses projetos é para silenciar, é para torturar, é para matar. É para tirar o nosso território, o nosso modo de vida. Y espera que todo a lo que ella ha tenido que renunciar sea para que sus hijos puedan vivir. Que hoje nós estamos tentando construir, tentando aqui segurar no colo o bebê que é o Ministério dos Povos Indígenas, que precisa de cuidado, que precisa ser amamentado. Juma cree en el ministerio, lo ve como un bebé, uno que debe sostener, que debe cuidar y amamantar para que crezca a ser un gran líder. Mientras ve a sus hijos crecer, también es madre en su liderazgo. Es un acto de cuidado colectivo. Y no es casualidad que ella sea parte del Ministerio de Pueblos Indígenas. Juma es parte de ese colectivo de mujeres defensoras de la vida, del medio ambiente y de sus territorios, mujeres indígenas que se llaman a sí mismas mujeres tierra, mujeres semilla, que se conciben como guerreras de la ancestralidad y están organizadas para juntas reivindicar sus derechos. Ser mujer, ser líder, ser indígena. Nós defendemos a vida, nós defendemos a floresta. E se vocês dizem que a Amazônia é do Brasil, por que vocês não estão lutando para defender a Amazônia? É isso, você ser mulher, você ser líder, você ser indígena. Como diz a Ângela Cachuiana, são 3 desafios imensos. Ser mulher, ser líder e ser indígena. Y yo concordo plenamente. Juma cita a Ângela Cachuiana diciendo que ser mujer, ser líder y ser una persona indígena son 3 grandes desafíos. Nós mulheres carregamos filho no ventre, estamos nas BR,
carregamos nossos filhos na tipoia, tem menstruação, tem dor. Às vezes a gente fica abdicando dos próprios não somente direitos, mas as necessidades. E que às vezes a gente não tem tempo para chorar. Que às vezes você cuida de tudo e de todos, mas você chora sozinha. E ficar longe dos filhos, eu acho que essa é a pior coisa. Porque nada se compara a estar lejos de los hijos, a abandonar tus propias necesidades, a sentirse sola. Sin embargo, Yuma sabe que esto es temporal y que su propósito como vocera de su pueblo es más grande. La mueve la injusticia, la negligencia, la necesidad de actuar ahora. Acho que tudo que me moveu não foi por cargo, não foi por reconhecimento, não foi por salário, não foi por nada disso. Foi a injustiça, foi a ausência do direito, foi a negligência, foi o silenciamento forçado, não somente com as mulheres, com os jovens, principalmente a condenação do futuro das crianças. Não é material, não é dinheiro, não é Estado, não é governo. Eu estou falando de um futuro onde a gente possa dormir com tranquilidade, onde a gente possa beber uma água sem ter medo de morrer, onde você possa alimentar com segurança, onde a gente possa ver umas crianças correndo livremente e falar, essa é a infância que eu quero, não somente para os meus filhos, mas para a humanidade. El liderazgo no se trata del reconocimiento ni de ganar algo material. Por eso, aunque Yuma no quiere estar ahí, en Nueva York o en cualquier otra ciudad del mundo, hablando frente a tantas personas, lo hace, y lo hace con toda su fuerza, a pesar del cansancio que carga. Un cansancio que tampoco es solamente suyo, es un cansancio colectivo, el agotamiento de los pueblos indígenas, por cargar solos la olla de yuca que alimenta la humanidad. Então, por isso que o Hugo falou cansaço, nem tanto físico. É um cansaço milenar e histórico, sobretudo mental. Porque falar de tudo isso não são só meras palavras, eu não estou aqui contando história. Eu estou passando energia, eu estou transmitindo, está saindo de dentro de mim. E causa dor. Lembranças, remorsos, mágoas, raiva. Hablar sobre la lucha del pueblo indígena, representar un colectivo, cargar el peso. Hablar no es simplemente hablar, es transmitir energía. Não é só de vocês, também é nosso. Então a gente tem que ter no mínimo o respeito e aprender a conviver. E se não respeitar, tô nem aí para a opinião de vocês, porque aqui é... Conocimiento, memoria, remordimiento, tristeza, furia. Lideranças e guerreiros de outras aldeias estão descendo para tentar, de forma com diálogo, pedir para que eles saiam do nosso território. Mas nós não sabemos como que... Yuma dice, es como parir. Então, é como se fosse um parto. Y duele. E dói. Duele porque nada cambia, porque pocos escuchan y porque todo lo que han logrado los pueblos indígenas es el resultado de una lucha. Mas eu sempre falo, nada foi dado, tudo foi conquistado. Então, que bom que a gente tem um governo atualmente parceiro, que tem esse comprometimento não somente com os povos indígenas, mas com a diversidade existente no Brasil, mas que também é passageiro esse governo. Então, eu acredito que a gente tem pouco tempo e a gente precisa enxergar para além de governo, porque esse governo, a gente tem duração de 4 anos, que já não tem mais 4 anos, são 3 anos. Então, eu procuro não olhar nos 4 anos, não somente pelo governo, mas que de fato a sociedade, os povos necessitam ao longo do tempo. Pela ótica dos povos e não de governo. Nada ha sido dado, todo ha sido conquistado, dice Yuma.
El hecho de que el ministerio exista es prueba de eso. Ella explica que actualmente Brasil tiene un presidente que dice apoyar a los pueblos indígenas. Sin embargo, su lucha no dura 4 años y se trata de trabajar más allá de la duración de un gobierno. Se trata de actuar desde las necesidades de las personas. Pero la gente es lenta, dice Yuma, y esto cansa. Ella se pregunta cuándo van a entender, cuándo van a hacer algo real. Mas as pessoas são lentas. Isso também cansa, porque a gente vive se perguntando, quando vão entender? Quando vão começar a fazer alguma coisa realmente? Não somente pensar, nossa, coitado dos povos indígenas, meu Deus, o Brasil, nossa, Amazônia. Porque Yuma siente que en este lado del río todos piensan en los pobres indígenas, en el pobre Amazonas, como si no estuviese conectado a nosotros. Todos subsistimos de esa misma olla de yuca. Todos somos la misma aldea, pero lo olvidamos. Lo olvidamos y lo negamos. Y por eso, cree Yuma, que en este lado del río las personas están esperando a un superhéroe que venga a salvarlos. O que eu vejo é como nos filmes americanos. Sempre tem um super-herói, uma super-mulher, um super-homem. Quem já parou para pensar? Como é a vida deles? Eles vivem para defender uma sociedade, um mundo, e o mundo está ali, vivendo a sua vida. Ir no shopping, ir no parque, compra, come, dorme, acontece o problema, ai, a gente precisa ser salvo, e está ali, esperando ser salvo. Al otro lado del río nadie piensa cuánto pesa cargar esa olla de yuca que nos alimenta a todos. Nadie piensa en cómo se siente el superhéroe. Todos continúan con su vida esperando a ser salvados, comprando y esperando, comprando y esperando. Y por eso Yuma está aquí, repitiendo ideas que deberían ser obvias y que las personas al otro lado del río siguen ignorando. Los mensajes que los pueblos indígenas y sus organizaciones llevan repitiendo por años. Esperava que não fosse preciso estar aqui, falando o óbvio. Tratamos al territorio como si no fuésemos parte de ello. Al otro lado del río olvidamos que deforestar un bosque es como deforestar nuestro propio cuerpo. Y son las mentes humanas, dice Yuma, las que necesitan con urgencia ser reforestadas, plantadas y protegidas. Las mentes y los corazones. Por isso que eu falo, a maior destruição, maior degradação, desmatamento é na mente humana. Essa sim precisa e necessita urgentemente ser reflorestada, semeada, protegida. Precisamos reflorestar não somente as mentes, mas os corações, porque são essas mentes, esses corações frios que estão comendo não somente a Amazônia, mas também o mundo. Y porque cuando se trata de nuestro planeta, de los derechos de la naturaleza, de la supervivencia, no se trata de tener esperanza. No se trata de esperar que alguien nos venga a salvar. Mucho menos, se trata de pensar en el futuro. Porque para Yuma, el futuro es ahora, es hoy. Então, o futuro, para nós, ele não é algo distante. O que define o futuro é o presente, é o agora. No sirve de nada pensar en un futuro con árboles, agua limpia y comida, si no se lucha por lograr ese futuro ahora mismo, dice Yuma. E é por isso que a gente se move. Porque não adianta pensar num futuro lindo, maravilhoso, cheio de árvores, cheio de água limpa, cheio de alimentação, se a gente não combate o garimpo agora, se a gente não demarca os territórios agora, se a gente não cuida daqueles que estão sendo explorados, enganados, usurpados, violentados. Então o futuro é agora. E se não for agora, que futuro é esse? Pesaría menos cargar esta olla de yuca. Dolería mucho menos. Sería menos difícil. Si más personas y pueblos se unieran, no tendríamos que imaginarnos a una mujer sola en la selva cargando esa olla.
si en nuestra imaginación también se sembrara el futuro de forma colectiva? Então seria menos pesado carregar esse panero, seria menos difícil. Não me doeria tanto, não causaria tanto sofrimento. Obrigada. Este podcast fue producido por Moth, un proyecto de la Escuela de Leyes de NYU y 070 Podcast. La producción y el guión fueron hechos por mí, Goldie Levy, con el apoyo de Carlos Andrés Vaquero Díaz, quien ha sido el investigador principal de este proyecto. Fue editado por Natalia Arenas, de 070, y comentado por César Rodríguez Garavito, de NYU Moth. La música es de Cosmo Sheldrake. Gracias a Juma Shipaya por aceptar esta entrevista y por compartir tu tiempo y lecciones con nosotros. Y a ti, gracias por escuchar.